E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria em Nazaré, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este essa sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. A paz, meus consagrados. Os textos paralelos a este, lá em Marcos e também em Lucas, dizem que Jesus, na congregação deles, em Nazaré, que era uma aldeiazinha pobre, num lugar sem importância, uma congregaçãozinha pequenininha. O lugar não tem importância mesmo, mas quem está falando é só o Senhor do universo, em forma de homem, que pega o pergaminho, o livro de Isaías, e lê Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou a pregar aos quebrantados e dar vistas aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Depois ele enrolou o pergaminho de Isaías e sentou-se. Quando ele sentou, todos ficaram com os olhos nele. Aí é que Jesus explica. Ele diz: hoje, nesse tempo e nessa sinagoga, cumpriu-se o que está no texto de Isaías que eu li. Eu sou aquele de quem Isaías estava falando. E isso assombrou a todos que estavam ali. Jesus diz com a sua vida: eu estive aqui, eu comi com vocês, eu cresci com vocês, eu brinquei com vocês e vocês não me viram, como não me veem agora. E eles até que perceberam que havia uma unção ali, há uma graça penetrando por tudo ali, uma sabedoria assustadora. Mas eles dizem: não é esse o filho do Zé Carpina? E em seguida começa uma provocação: ouvimos mesmo falar de ti lá em Cafarnaum, mas faze alguma coisa aqui na nossa cara que a gente quer ver. O desapontamento de Jesus é um gemido, né? De fato, ele diz: nenhum profeta é bem recebido em sua própria casa. Eles se encheram de ira e o ressentimento deles vazou. O expulsaram da cidade e levaram ele perto de um precipício para jogarem ele abaixo, como nos conta o Evangelho de Lucas. Mas Jesus passou por meio deles sem que eles o tocassem. E olha aqui, antes na sinagoga eles diziam: de onde vem esse que fala com tanta sabedoria? De onde brota esta unção, essa graça, essa capacidade e intrepidez? E de onde vem essa certeza e essa convicção? De um lado se maravilhavam, mas por outro se escandalizavam. Eles quiseram controlar Jesus, manipular ele, dominar o Jesus da cidade deles. Mas Jesus se insurgiu contra. E isso os irritou profundamente, porque o que não se controla se ignora, se detesta, se odeia e tenta destruir. Os simples de coração se encantam, os religiosos se revoltam. Marcos capítulo 6, de 1 a 6, nos revela que os seus parentes lá estavam. Os irmãos dele amam ele como irmão, mas também o invejam. Vejam que há na casa dele umas esquisitices. Por que ele é tão diferente? Lembram lá em Marcos capítulo 3, quando a sua mãe e os seus irmãos foram para prenderem Jesus em Cafarnaum? Eles diziam que ele nem come, mas só expulsa demônios e fica curando as pessoas.
Ele está louco, vamos prendê-lo. Olha, queridos, a admiração é um dos mais perigosos sentimentos que o ser humano pode nutrir com relação a outra pessoa. Porque toda admiração tem uma chance enorme de adoecer. A admiração é uma cama arrumada para a decepção. Olha a reação deles. Se maravilhavam e perguntavam: de onde vem isso tudo? A gente sempre viu esse menino aqui. Ele não tem nada demais que justifique essa maravilha toda. Alguma coisa errada não está certa. Ele fazia móveis e construía casas com madeira. De um carpinteiro pode sair uma sumidade como esta? Nós conhecemos todos os seus irmãos e irmãs também. Eles moram aqui, poxa. Onde é que ele se formou em transcendência, em sublimidade, em graça e em unção? Qual é a origem disso? Que sabedoria é essa? Olha quantos admiradores ele amealhou rapidinho. A inveja, inclusive dos seus parentes, sempre será uma admiração que se dissimulou, que adoeceu. Olha o que ele está fazendo. Só pode ser magia, é algum truque. Porque não é possível alguém ter tudo isso saído daqui, desse lugarzinho sem vergonha que é Nazaré. E ele é o cara da carpintaria, não de uma escola rabínica, de uma universidade da Zona Sul, não. É uma igrejinha lá da Zona Leste. Pode alguma coisa boa vir da Zona Leste? Ele passou a vida aqui. E o pai dele não é um mega empresário rico, não. No versículo 3 de Marcos diz que escandalizaram-se nele. A mesma pessoa que é capaz de se maravilhar, admirar e se encantar com a gente é aquela que tempinho depois se escandaliza, se decepciona e demoniza a gente. No versículo 5 está dito que não pôde fazer ali nenhum milagre. Peraí, como não pôde? Não são os impossíveis para os homens o possível para Deus? Como assim não pôde? O que impediu ele, meu Deus? Foi a síndrome de Nazaré, que é uma coisa comum de acontecer quando o coração não é alimentado de fé, renovado de alegria, reenergizado de esperança, refeito em gratidão pelo amor de Deus, nos milagres diários do nosso Senhor. As pessoas aí ficam assim, desprezam a graça e o poder de Deus e ficam frias e indiferentes. Quando as pessoas não se alegram mais e não vivem mais como se todo dia fosse o primeiro dia da graça e da misericórdia que se renova a cada manhã, quando as pessoas não jubilam com a bênção do pão nosso de cada dia que nos é dado hoje, ficam assim, acostumadamente frios e indiferentes. Esse aí a gente já conhece, é o filho do carpinteirozinho aqui da vila. Gente assim perde a capacidade de se enternecer, de celebrar, de fazer festinha no coração todo dia. Gente assim fica gélida, fica pedra fria, se transforma no mármore do necrotério, com a alma enamorada com a morte, ficar dessensibilizados, cheios de cinismos religiosos. E o cinismo mergulha a pessoa no poço da incredulidade. A descrença é a cama dos indiferentes. Aí, manos, se você crê, você vê a glória de Deus. Mas descrendo, ninguém vê milagre nenhum. Tudo fica banal e cotidianamente igual, porque para esses, Deus não pode realizar milagre algum. É por isso que Jesus não pôde. Sem fé, tudo fica em preto e branco. Sem fé, é impossível fazer divisão entre o que é natural e o que é multidimensional.
Sem fé, as coisas viram coincidências, viram uma sorte, se transforma num por acaso, não tem nenhum milagre. Sem fé, todo mundo vira um Geazi, lembra? Que só via o imediato e precisa do profeta Eliseu interceder em favor dele para que os seus olhos fossem abertos. Aí ele vê a multidão de seres celestiais que estavam em favor deles. E os exércitos dos sírios viraram perto desses seres celestiais um batalhãozinho de meninos fracotes. E aí Geazi ficou macho, não é? Cheio de entusiasmo. Sem fé, ninguém tem outra visão. Não. Jesus não pôde fazer milagres ali, porque o coração deles estava blindado. Os olhos estavam enlameados, turvos, carnalmente afetados. Gente assim tem preguiça do sublime, tem preguiça do transcendente e optam pelo corriqueiro e pelo banal. A síndrome de Nazaré transforma Jesus em um colega legal apenas, para uma saidinha de vez em quando, um happy hour em um dia de domingo. Marcos 6,6 está dito que Jesus admirou-se da incredulidade deles. Jesus havia se admirado da fé de tanta gente, da mulher fenícia, do centurião, de alguns samaritanos, mas aqui na sua casa, na sua família, na sua cidade natal, naquilo que poderia ser a sua igrejinha íntima, admirou-se da incredulidade deles. Que o Senhor guarde a nossa fé e proteja o nosso coração dessa cruel incredulidade contra Ele. Deus os abençoe.